Vamos começar um propósito aqui que vai ser assim, um mês de muito tratamento no nosso meio, amém? Um mês assim de Deus pegar e nos curar e nos restaurar, de Deus nos pegar, Deus nos refazer. Nós precisamos disso. Diga glória a Deus. E eu tenho uma boa notícia para você, você está no lugar certo para isso. É a casa de Deus, é a presença de Deus, amém? Já eu vou falar mais. Antes da gente entrar na mensagem, já pode ir abrindo a sua Bíblia lá, Jeremias no capítulo 18, em nome de Jesus. Eu quero lembrar rapidinho a nossa mensagem do domingo passado. Quem esteve aqui domingo passado, deixa eu ver, levanta a sua mão. Foi tremendo, foi uma palavra maravilhosa. Nós falávamos muito a respeito de Sansão. Você sabe que o vitorioso, ele tem que tomar cuidado, porque ele também precisa se alimentar. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que ninguém vive só de vitória. Todo mundo tem que se alimentar. Ontem mesmo nós estávamos lá em São Paulo, com o missionário, com o pastor Jaime, e eu falo assim, que lá eu não sou pastor, lá eu sento como você aqui para ser ovelha, para receber. Porque uma coisa que eu aprendo com a Bíblia fala que Pedro e João um dia chegaram à porta do templo, a porta formosa, tinha lá um paralítico pedindo esmola. O paralítico pediu uma esmola para eles. Eles disseram assim, olha, nós não temos prata nem ouro. Eles falam uma coisa importante da gente guardar. Disseram assim, ó, o que temos, isso te damos. Então você só pode dar o que você tem. Então todo mundo precisa parar e se alimentar, meu irmão, para poder dar. Isso é uma coisa muito necessária e tem gente esquecendo disso. Até os discípulos de Jesus, nós vimos aqui domingo passado, Jesus enviou 70, né? Aquela missão para pregarem a palavra, para falarem do Evangelho de Jesus, e eles vão, e no nome de Jesus eles curam os enfermos, expulsam os demônios, pregam, ensinam a palavra. Quando eles voltam todos felizes, contando, Jesus, no seu nome, nós trabalhamos muito, olha, curamos os enfermos no teu nome, nós expulsamos os demônios, eles saíram no teu nome, ensinamos as pessoas no teu nome. E aí Jesus vê toda aquela alegria. Quando Jesus acaba de escutar ele, Jesus fala assim, tá, só que agora vinde a um lugar à parte, a um lugar deserto, porque a Bíblia diz assim, ó, que Jesus viu que muitos iam e vinham, e não tinham tempo para quê? Para comer, para se alimentar. Uma pessoa que ela não se alimenta, sabe o que vai ser a vida dela? Deu o exemplo no domingo passado assim, igual aquele carro, ele está andando tão bem, a viagem está tão gostosa, vamos dizer assim, está dando tudo tão certo, as coisas estão fluindo, que ele não quer nem parar para abastecer. Mas o que acontece? Ele pode estar correndo, ele pode estar ali muito bem na estrada, aquele carro, mas todo carro precisa de combustível para andar. E se ele não parar para abastecer, o combustível vai acabar. E quando acaba o combustível, olha para o pastor, presta atenção que você vai entender o que eu vou falar. Acabou o combustível do carro, ele já trava de uma vez, já para ali? Não. Muitas vezes, até sem combustível, naquele embalo que ele já vinha, ele consegue caminhar muito tempo. Até brinquei da tal da banguela, né? Quem já deu uma banguela aí na vida? Eu já fiz muito. Aí ele vai ou não vai? Vai, ele já está no embalo, o combustível acabou, mas ele não para não. Ele vai, se pegar uma descida, então ele consegue até chegar longe. Só que o combustível já acabou, ó, faz tempo. Tem gente assim. Está caminhando, está andando, todo mundo está achando que está tudo bem, só que o combustível já acabou faz tempo. Vai chegar uma hora que vai parar. Escuta o que eu estou te falando. Por que, pastor? Porque não tira um tempo para abastecer. Não tira um tempo para parar aqui, para ouvir a palavra de Deus. Não tira um tempo para sentar aqui e se alimentar. Não tira um tempo para entrar no quarto e falar com Deus. Irmão, eu falo isso para tanta gente, isso para tantas pessoas, que eu não me confio. Não, você não está vindo na igreja, o que foi, o que está acontecendo? Ai, pastor, estou trabalhando demais, olha, eu trabalho aqui, eu trabalho lá, eu trabalho acolá, pastor, eu ando tão cansado, que ai, eu não tenho nem tempo de estar na igreja. Para que tudo isso? Vou dizer uma coisa para você, vai chegar uma hora que você vai parar. Se você não tiver um tempo para abastecer, isso aqui, ó, sentar, ouvir Deus, se alimentar, comer, você vai ser um vitorioso morto. O que eu digo vitorioso morto? Você deve lembrar, quem estava domingo passado, deixa eu perguntar de novo, quem estava? Sansão, um vitorioso.
A Bíblia diz que com a queixada de um jumento ele venceu 1000 filisteus. Foi uma grande vitória, sim ou não? Uma grande vitória, mas logo em seguida daquela grande vitória, ele estava morrendo. E ele fala a Deus, ó Deus, o Senhor operou esse grande livramento, essa grande salvação e agora eu vou morrer? Por quê? Aí é onde você entende que vitória não sustenta ninguém. Porque ele fala, Senhor, eu preciso de água. Que a Bíblia diz que veio uma sede tão grande sobre ele, depois daquela grande vitória, que ele orou e falou, Deus, eu vou morrer. Se o Senhor não me abastecer, se o Senhor não me der água, eu vou morrer. Aí eu pergunto, o que adiantaria uma grande vitória e ele agora morresse? A Bíblia diz que ele clamou, e quando ele clamou, ele pediu água, Deus abriu a rocha, deu para ele água. E a Bíblia diz que quando ele bebeu, o Espírito voltou, a vida voltou a ele. Diga glória a Deus. Essa água aqui, irmão, ó, nenhuma vitória substitui a água. Ele poderia ter tido uma grande vitória e logo em seguida está morto. É o que está acontecendo com muita gente aí. São vitoriosos mortos. Porque vitória não alimenta. Vitória não sustenta ninguém. Vitória serve para glorificar a Deus. Ô pastor, comprei lá o meu carro, consegui a minha casa. Ô pastor, estou trabalhando, estou ganhando bem. Olha, a minha saúde está uma maravilha. Deus me deu vitória aqui, Deus me deu vitória ali. Só que isso não te alimenta. O que alimenta é a palavra. Entenda isso. A Bíblia fala que ele teve que clamar a Deus, dizendo, Senhor, eu preciso de água. Ah, mas Deus está vendo que eu estou batalhando, eu tive uma grande vitória, automaticamente Ele vai me sustentar. Não vai, o vitorioso também tem que se dobrar diante de Deus e clamar, Deus, vem e me alimenta e me sustenta, porque o que alimenta não é a vitória, é a palavra, é a água, é a comunhão com Deus. Diga glória a Deus. A pessoa pode estar vencendo em tudo, se ela não tiver um tempo para Deus não adianta nada. Quantas vezes, repito, já falei isso com tanta gente. Ai, pastor, mas eu não tenho tempo, porque olha, graças a Deus, estou vendendo tão bem, estou indo tão bem. Penso comigo, eu falo, irmão, só que se você não tem um tempo para Deus, você está perdendo. Todas as vitórias que você tem aí, não vão valer de nada, se você não está tendo um tempo para quem? Para Deus. Daqui a pouco isso aí não vai ter significado nenhum. Você vai morrer espiritualmente. Então entenda isso, igreja, povo de Deus, olha para o seu pastor, olha aqui para mim. Todo cristão, servo e serva de Deus, que não quer morrer espiritualmente, precisa parar para comer. Precisa parar para abastecer. Não é possível que você não tenha um dia na semana para estar na presença de Deus, para parar e ouvir a palavra de Deus. Se não tem, arruma, é a sua prioridade. Antes de todas as coisas. Primeiro, o reino. Primeiro o reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Faça isso. Eu te garanto, se você fizer isso, você vai ser sustentado por Deus durante muito tempo. E as suas vitórias vão ser grandes, mas mais do que as vitórias, você vai ser um vitorioso vivo. Diga glória a Deus. Um vitorioso que não tem só a vitória para contar. Tem a vitória para contar, mas tem também o seu testemunho. Eu estou de pé. Eu estou na presença de Deus, eu sou alguém que está tendo vitória, mas também tem andado com Deus. Diga glória a Deus. E nós não podemos correr o risco de ter aquela igreja de Sardes. A igreja de Sardes, o Espírito Santo chamava aquela igreja dizendo, tens nome de que vive, mas está o quê? Está morto. Tem muita gente desse jeito. Aí quando a pessoa para, alguém vai falar, nossa, parou de uma vez. Nossa, ninguém sabia que ele estava mal. Ninguém sabia que ela estava ruim, porque estava caminhando. Já viu o que eu falei? O carro na banguela? Mas não parou ali não, irmão. A hora que para, na verdade, o combustível já tinha acabado. Faz tempo. A pessoa estava só de aparência. Estava só de aparência. Meu Deus, você viu? Caiu na depressão, caiu. Olha num buraco, meu Deus, olha, desistiu de tudo, jogou tudo para o alto. Como? Ninguém viu, porque a pessoa estava vivendo de aparência. O que mais está acontecendo hoje? Que mais tem acontecido hoje. Não deixe isso acontecer com você. Fala para o irmão do seu lado, não deixe isso acontecer com você. Não deixa não, meu irmão. Isso é você, isso é pastor, isso é membro, isso é qualquer um, irmão. Se eu não tiver um tempo para me alimentar, daqui a um tempo você vai ouvir falar do pastor Renan. Lembra do pastor Renan? Está amarrado em nome de Jesus. Alguém vai dizer, ih, parou.
Parou, desanimou, voltou para o pecado, caiu no pecado, na depressão e tal. Meu Deus, mas olha, como que aconteceu isso de repente? Não foi de repente. Aconteceu o dia que o pastor Renan deixou de se alimentar. Isso acontece com o pastor, ou com o obreiro, ou com o fulano de tal, quem quer que seja. O dia que ele deixou de se alimentar, então não deixe de se alimentar. Diga glória a Deus. Essa foi a mensagem do domingo passado. Hoje nós vamos começar aqui em Jeremias 18:1. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Daqui a pouquinho nós vamos participar da Santa Ceia. Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Toda a sua atenção aqui agora. Curva a sua cabeça. Espírito Santo, nós precisamos. Precisamos parar, meu Deus, para receber, para nos alimentar, para comer, Senhor, para abastecer, Jesus. Porque esse mundo aí fora não é fácil. O mundo jaz no maligno, são dias maus, a tua palavra fala isso. Nós precisamos desse tempo contigo, esse tempo de comunhão, esse tempo, ó Deus, e sentar e ouvir as tuas palavras. Então fala conosco hoje. Que não seja que um pastor, essa pessoa não precisa ouvir o homem, que ela escute a voz do próprio Deus e que ela sinta e saiba que é Deus falando com ela. Eu digo a Satanás e aos seus demônios, vão embora que aqui no meio não tem lugar para vocês. Em nome de Jesus, sai com tudo que é seu, demônio. Sai com tudo que é seu, Satanás. Porque hoje, em nome de Jesus, essa pessoa ouvirá a voz do Senhor. Espírito Santo, me usa. Fala comigo, fala com o teu povo. Em nome de Jesus, e você diga amém. E graças a Deus. Vamos lá então. Jeremias 18:1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, versículo 2: levanta-te e faz o que, igreja? Primeira palavrinha que você tem que prestar atenção: levanta-te e desce. Aonde? A casa do oleiro. E lá, Jeremias, eu te farei ouvir as minhas. Então para aqui um pouquinho, presta atenção. Deus chega para Jeremias e a gente precisa prestar atenção no que Deus fala. Diga assim, ó, Deus não fala nada por acaso. Tudo que Deus fala tem significado. Eu sempre falo assim que eu gosto de conversar com pessoas de idade. Pessoas de bastante idade, elas falam muito em poucas palavras. É assim ou não é? Você tem que prestar atenção quando você fala com gente de idade, bastante experiência. A pessoa ela fala muita coisa em poucas. Imagina Deus, irmão. Deus em pouca, em uma frase, em uma palavra. Irmão, Deus fala muita coisa. A gente tem que parar e ouvir. Amém, Jesus? Prestar atenção, comer, porque é muita coisa. Quando Deus fala assim, ó, Jeremias, desce a casa do oleiro. Nós vamos entender uma coisa aqui. Primeiro, a casa do oleiro, literalmente falando, ela era um lugar, uma oficina, né? Onde trabalhava lá a olaria, né? Onde se trabalhava o oleiro. Ele tratava o barro, modelava, fazia do barro, ele era do querer dele. Só que para nós, a casa do oleiro é um lugar simbólico, irmão. A casa do oleiro para nós pode ser um lugar, como pode ser também um tempo da nossa vida. Presta atenção. Que às vezes Deus permite ou Deus nos convida para esse tempo. E esse tempo ou esse lugar chamado casa do oleiro, aí você vai entender do jeito que Deus fala no seu coração aí, cabe a mim explicar. Eu entendo que não é um lugar no qual você vai ir para cima. Para chegar lá não é subindo. Repara isso, ó, Deus diz assim, ó: levanta-te e sobe. Não, e desce. Isso não é por acaso. Esse lugar, esse tempo, onde Deus chamou Jeremias, hoje chama a mim e a você, não fica para cima, fica para onde? Isso é de propósito. Para a gente chegar lá, a gente precisa descer. A gente precisa se humilhar. A gente precisa, meu irmão, se quebrantar para ir para esse lugar chamado, ou esse tempo chamado casa do oleiro. Às vezes você reclama de prova, luta, dificuldade, batalha que você está passando aí. É porque isso está acontecendo comigo, mas por que essa luta? Porque às vezes você deixou de ouvir a voz de Deus. Você deixou de ouvir as palavras do Senhor. Tem gente que começou a subir, e a subida é perigosa. Porque quando a pessoa começa a subir na vida, ela começa a crescer, ela tem esse risco de deixar de ouvir as palavras de quem? Do
Senhor, ela não quer. Acha que o que ela está fazendo está certo, o que ele está fazendo está correto, é assim mesmo. Não, mas está tudo dando certo. Mas eu só estou o quê? Subindo. Para mim não tem descida. O salário sobe, olha, o recurso sobe, os meus bens só estão aumentando, a minha vida está dando certo. E aí a pessoa deixa de ouvir as palavras do Senhor. Por quê? Olha o que Deus diz. Desce a casa do oleiro, e esse detalhezinho aqui, ó. E lá, só lá, eu te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias podia ter falado, Senhor, comigo aqui. Eu estou te ouvindo. Você não pode falar agora? Não, eu só vou falar lá. Lá. Deus tem momentos e Deus tem lugares específicos na nossa vida para falar, irmão. Às vezes Deus vai falar, vai lá, e a hora que você chegar lá, aí eu vou te falar. Desce primeiro. Senão eu não vou falar. Senão você não vai me ouvir. Quem está entendendo, diga amém. Não adianta, irmão. Deus não fala de qualquer jeito. E às vezes, nós precisamos chegar lá. Esse lá que Deus está falando é para baixo. Uma descida. Às vezes uma perda. Às vezes sofrimento. E não tem, meu irmão, coisa melhor para nos moldar do que o sofrimento. Eu sei que ninguém gosta de passar pela dor, pelo sofrimento, mas está fazendo aí os 40 dias do jejum, deixa eu ver. Irmão, não para não, está uma bênção. Está tremendo, está tremendo. Eu vou falar mais sobre isso. Mas uma das mensagens que Deus nos deu aí, acho que foi no dia de ontem, anteontem, se eu não me engano, as mensagens que nós mandamos lá, irmão, escute, ouça aquelas mensagens. Eu sei que às vezes é um pouquinho comprido, é 10 minutos, 12, às vezes chega a 15 minutos, mas edifica muito. E uma daquelas mensagens falava a respeito de passar por provação, luta. Não tem um momento que a nossa oração é mais sincera do que quando a gente está sentindo dor. Quando a gente está sentindo dor, quando a gente está sofrendo, a gente abre o coração diante de Deus de verdade. Você não vai fazer uma oração de aparência, uma oração mentirosa. Oração água com açúcar. Então, às vezes, Deus permite que a gente venha descer a casa do oleiro. Lugar ou tempo de tratamento na nossa vida. Por que passando por isso? Por que essa luta? Por que essa dor? Por que esse sofrimento? Um tempo ou um lugar de tratamento na sua vida. E é lá que Deus fala com você. Diga glória a Deus. O Jeremias vai e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Eu falava com os obreiros no primeiro culto, uma coisa assim que está no meu coração, e diante de Deus eu oro. Irmão, não tenha medo de descer. Tem muita gente que tem medo de perder posição, de perder status, bens, pessoas, amizades. Às vezes a gente vai ter que perder, viu? Não tenha medo, não. Tenha medo de parar de ouvir as palavras de quem? O Senhor. Porque no dia que você parar de ouvir o Senhor, acabou. Acabou. A minha oração, eu falei com os obreiros, falei, irmãos, vamos orar e pedir, Deus, não deixe que eu venha perder ou deixar de ouvir as palavras do Senhor. Ah, mas para continuar ouvindo as palavras do Senhor tem que descer. Não tem problema, eu desço. É lá que eu vou ouvir as palavras do Senhor? Então não tem problema, eu desço. Eu desço. É melhor estar embaixo e continuar ouvindo a voz do Senhor, porque o irmão está em cima e Deus não falar mais com você. O dia que Deus deixar de falar com você, irmão, não tem posição, não tem status, não tem bens, não tem amizade, não tem relacionamento. Irmão, não tem ninguém que vai suprir essa falta da palavra de Deus na sua vida. Ninguém. Então, não tenha medo de descer. Tem gente que, Deus não deixa eu perder, Deus não deixa eu perder, ai Deus não deixa, eu não quero voltar, não quero descer, não, mantenha eu aqui. Se tiver que descer, não tenha medo não. Se tiver que perder, estou indo embora da sua vida, não tem problema. Se tiver que deixar, olha, a partir de hoje você está demitido, não tem problema. Só não deixe de ouvir as palavras de quem? O Senhor.
que você vai descer por pouco tempo. Tudo que eu estou te falando. Vai descer por pouco tempo. Logo, a Bíblia diz que aquele que obedece a Deus, Deus o colocará em cima, estará por cima e não por baixo. Amém, Jesus? Então não tenha medo de perder. Às vezes, Deus nos permite perder para que a gente não venha se perder. Às vezes Deus nos permite descer um pouco, regredir um pouco, voltar um pouco atrás. Ah, mas eu já estava chegando até aqui. Mas por que agora eu estou perdendo? Para você não se perder. Deus prefere salvar você do que as coisas que você tem. Para você ser salvo, às vezes Deus permite você perder. A Bíblia fala muito a respeito disso. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor de mim a perder, esse achará. Diga glória a Deus. Não tenha medo. Tem gente que está descendo porque não está dando ouvido à voz de Deus, mas não tem. Quanto antes você ouvir a voz do Senhor, melhor para você. Às vezes é a desobediência ao que Deus falou. Deus disse, vai para cá, e você está indo para cá. Deus está dizendo, vai para um lado, você quer ir para o outro. Você acha que o que você está fazendo é melhor. Você acha que a sua maneira é a correta. Não, irmão, para você não precisar sofrer mais. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu falo assim, tem gente orando a Deus a respeito de alguma coisa que já sabe que é errado. Não faz isso não, irmão. Não fique orando a Deus a respeito de uma coisa que você já sabe que está errado. Por que você está orando? Falando sério com você. Você vai pode ser que aconteça com você igual aconteceu com Balaão. Aconteceu com Balaão, pastor. Balaão era um profeta de Deus, usado por Deus. E um dia um rei chamado Balaque mandou servos até ele para pagar ele, para amaldiçoar o povo de Israel. Quem que era o povo de Israel? O povo de Deus. Presta atenção nisso. Aí, o Balaque manda os servos de Balaque, era o rei, né? O rei Balaque. Chegam lá e falam, Balaão, rei Balaque nos mandou para te oferecer essa quantia, para você ir lá e amaldiçoar um povo. Que povo é esse? Povo de Israel. Ah, então tá, aguenta aí que eu vou consultar o Senhor. Se o Senhor falar que eu posso ir, eu vou. Eles posaram aquela noite, e naquela noite Deus falou com Balaão, Balaão, não vai, porque ninguém pode amaldiçoar o que eu abençoei. Aquele povo eu abençoei. Aquele povo é um povo abençoado, ninguém pode amaldiçoar aquele povo. No outro dia Balaão acorda e fala para os servos de Balaque, volta lá, fala para o rei Balaque, Deus disse que eu não devo ir, porque aquele povo é um povo abençoado, e ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoa. Aí os servos de Balaque voltam, e sabe o que o Balaque faz? O rei Balaque dobra a proposta, aumenta a proposta. Ah é? Então vai lá e oferece mais dinheiro para ele. Oferece mais bens, oferece mais coisa. Eu já tinha falado o quê? Não. E volta o servo de Balaque e falou, olha o profeta Balaão, o rei mandou a gente voltar com mais dinheiro. Ele aumentou a proposta para o senhor ir lá e amaldiçoar o povo de Israel. Sabe o que Balaão fez? Ele podia ter dito, mas Deus já falou? Deus já falou? Deus já falou? Então, peraí, aumentou o dinheiro, agora Deus vai falar assim? Deus muda por causa de dinheiro? Quem muda é você. Quem muda é o ser humano. Deus não muda por causa de dinheiro, não. Está ouvindo? Aí sabe o que ele faz? Ele dá uma de João sem braço. Então fica aqui essa noite que eu vou perguntar para Deus de novo. Em outras palavras, vai que Deus muda de ideia, né? Agora aumentou a proposta aí. E ele faz isso, irmão, ele vai perguntar. Naquela noite, servos ficam de novo, ele vai falar com Deus, Deus fala para ele, vai, pode ir. Deus mudou de ideia? Pergunto para você, o que é errado passa a ser certo quando o dinheiro aumenta? Hã? Quando está pagando mais, pode fazer o que é errado que está pagando mais? Estou perguntando assim, porque é o que o Espírito Santo está mandando falar para você. Ah, mas é muito dinheiro, né, pastor? Ou é porque o dinheiro é muito, o errado se torna certo?
Aí, Deus falou para ele, vai. Aí ele pega e fala, agora Deus falou que pode ir. E ficou todo feliz, era o que ele queria. E ele vai. No meio do caminho, quase que um anjo de Deus arranca a cabeça dele. A Bíblia diz que só não arrancou porque a mula que ele estava montada era mais inteligente que ele. A mula que ele estava montado viu o anjo que ele não viu. E ele, por causa da mula, não morreu, porque Deus abriu a boca da mula e a mula teve que falar, ô mula, a mula falando com quem? Com a mula. Você não está vendo ali o anjo que está ali para te matar? Eu não quero ir para lá porque ele vai morrer. E ele batia na mula e descia madeira na mula. Deus teve que abrir a boca da mula para a mula falar para ele, você vai morrer. Mas Deus não tinha deixado, por que agora um anjo apareceu no caminho para arrancar a cabeça dele? Existe a vontade de Deus, existe a vontade permissiva de Deus. Cuidado, hein? Porque às vezes você força uma resposta e Deus vai falar para você o que você quer. Então você quer? Eu não queria, mas você quer então? Vai. Não entra. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe não queria deixar a gente num lugar. Falava, deixa, mãe. Ah, mãe, deixa. Deixa. Chegava uma hora que ela falava assim, vai, pode ir. Irmão, você acha que a gente ia? Aí é que eu não ia mesmo. Que ela falava, vai, mas eu sabia que se eu fosse, o que ia acontecer? Quem tinha pai e mãe assim? Vai, pode ir. Pode ir. Vai, pode ir. Tem gente que está forçando a resposta, irmão. Se a coisa é errada, por que você está orando a Deus? Deus, mas Deus, o que o Senhor... Oh, Deus, me responde. Deus já te respondeu. O que é errado não passa a ser certo. Não force uma resposta de Deus. Não sei nem por que eu estou falando. Desde de manhã Deus pôs isso no meu coração. Tem gente forçando a resposta de Deus. Quase que o Balaão morre, que ele já sabia que era não que Deus tinha falado. Aí o dinheiro aumentou, aí às vezes a proposta aumenta, aí você quer tanto algo e você fica lá insistindo com Deus. Senhor, mas será que o Senhor não vai mudar de ideia? Deus não muda. Quem está entendendo, diga amém. É coisa séria. Quero mostrar um exemplo para você rapidinho. Vamos lá em Jonas. Jonas capítulo 2. Quem está entendendo, diga amém. Jonas capítulo 2. A vontade permissiva de Deus, pastor, é quando Deus fala para você, vai, de tanto você insistir. Mas não era a vontade de Deus, não. Não era o que Deus queria. Existe a vontade verdadeira de Deus e a vontade permissiva dele. Deus permitiu, mas não era o que ele queria para você. Esses dias, dentro dessas mensagens aí dos 40 dias, eu ouvi uma mensagem que dizia assim, dentro delas, né? Falava assim, olha, só existem dois tipos de pessoa. Aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. E qual que é o outro tipo, pastor? É aquele tipo que Deus vai falar para ela, seja feita a tua vontade. Você tem que escolher qual dos você vai ser. Ou você toma a decisão de dizer, Deus, seja feita a tua vontade, ou você vai ouvir de Deus, e isso não é bom, irmãos, não é bom ouvir de Deus. Você vai ouvir de Deus, Deus é quem vai falar para você, seja feita então a tua vontade. Aí você está sozinho, irmão. Aí você está sozinho. Não queira ouvir isso de Deus, não. É melhor hoje você dizer, Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Nem Jesus se arriscou. Jesus era o próprio Filho. Ele, a vontade dele era não passar pelo que ele iria passar. Lá no Getsemane, ele está lá em oração e ele diz, Senhor, se possível passa de mim esse cálice. Ou seja, ele fala da vontade dele, Senhor, minha vontade é essa, mas seja feita a tua, seja feito como tu queres e não como eu quero. Nem Jesus quis sair da vontade de Deus. Então não queira ouvir de Deus, não queira que Deus diga para você, então do jeito que você quer vai ser feito, porque você vai estar sozinho. É melhor que hoje você abra o coração, rasga o coração e fala, Deus, então é a tua vontade a partir de hoje na minha vida, não é a minha.
Para de falar para Deus o que você quer, os seus planos. Ah, Deus, porque a minha vontade é essa, a minha vontade é aquela. Não, Deus, o que o Senhor, qual é a tua vontade para mim? O Senhor quer de mim, diga glória a Deus. A vontade dele para você é melhor do que a sua. Amém. Olha aqui em Jonas, vamos lá rapidinho. Jonas, capítulo 2, versículo 7. Jonas fica um pouquinho antes de Miqueias. Jonas, capítulo 2, verso 7. Quem achou, diga amém? O que diz aí? Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de quem? Do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Aqui quem é que está falando isso, pastor? É o Jonas. Jonas foi profeta de Deus, irmão. Jonas era um homem que conhecia o Senhor. Só que teve um momento da vida de Jonas que ele esqueceu de Deus. Sabe quando ele foi lembrar? Quando a alma dele já estava desfalecendo. Outra tradução que eu tenho aqui diz assim, ó: quando a minha vida se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E olha, pastor, quando alguém se lembra de algo, de alguém, é porque tinha se esquecido. E quanta gente, irmão, se esqueceu de Deus. E só vai lembrar no dia em que a sua alma, como ele diz aí, está desfalecendo, sua vida está se apagando. Espera chegar nesse ponto. Não, pastor, não esqueci de Deus, não. Às vezes você percebe nos mínimos detalhes. A pessoa colocava Deus em primeiro lugar antes de tudo. Ela tinha o seu tempo, ela falava com Deus todo dia. Ela estava sempre na casa de Deus. Hoje ela não está mais. Hoje ela não fala mais com Deus. Hoje ela não busca mais a Deus. Irmão, tem gente que já ouviu a voz de Deus, mas esqueceu dele. O Jonas esqueceu de Deus. Esqueceu completamente do Senhor. E ele passa por muita coisa na vida dele, até ele lembrar de novo do Senhor. Parece um absurdo, mas como pode alguém passar por tanta luta e não lembrar de Deus? Mas isso ainda hoje acontece. E a gente só vai lembrar de Deus quando a alma já está desfalecendo. Não espera para isso acontecer, não. E eu disse para você, e Deus falou assim para Jeremias: Jeremias, desce, né? Desce aonde? A casa do homem. Vai lá, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Por que o Jonas aqui, ele lembra do Senhor? Esse versículo quem deu para nós ontem foi até o pastor Jaime. E eu li o versículo 6. Olha só o que diz o versículo 6. Volta aí, um versículo antes. Eu quero que você leia em voz alta. O que está escrito aí no comecinho, as duas primeiras palavras. O que ele diz aí? Eu desci. Eu desci. Onde que ele desceu, pastor? Vamos ler. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida do quê? Da perdição. Ó Senhor. Irmão, para ele lembrar de Deus, ele teve que descer até os fundamentos dos montes. O que é os fundamentos dos montes? Vou explicar para você. Quando Jonas fala isso aqui, ele estava dentro do ventre do grande peixe. E dentro do ventre do grande peixe, ele foi até o lugar mais fundo do mar. Até as maiores profundezas lá do mar. E desceu, para que ele pudesse se lembrar. Precisava disso, pastor? Não. Precisava. Eu digo para você mais, não precisa. Não precisa uma pessoa descer tanto. Ele já veio descendo. A partir do momento que ele começou a desobedecer a Deus, se ele tivesse ouvido as palavras do Senhor, não seria necessário, irmão. Mas ainda bem que ele se lembrou de Deus enquanto havia tempo. Porque ele não começou a descer aqui. Vou mostrar para você. Volta lá no capítulo 1 aí de Jonas. Volta aí uma folha. O versículo 3. Versículo 1. Versículo 1, pronto. Rapidinho, ó. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, versículo 2, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, né? Deus mandou ele a Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. 3, e levantou-se Jonas, para quê, igreja?
para fugir. Tem muita gente achando que consegue fugir de Deus. Besteira, né? De diante da face do Senhor para onde? Para Tarsis. Agora presta atenção o que acontece quando alguém deixa de ouvir a voz de Deus, começa a desobedecer a Deus. E diz assim, ó, e lê você, descendo, olha aí, a Jope. Então ele já começou o quê? Descer. Já começou a descer. Então ele desce a primeira vez. E descendo a Jope, diz assim, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem. Olha que interessante agora, lê você. E, olha aí, irmão, olha aí. E desceu, ele desce mais uma vez. Agora ele desce para onde? E desceu para dentro dele, para ir com eles para onde? Para onde Deus tinha mandado ele? Para Nínive. E ele vai descendo, cada vez que ele desobedece, ele vai o quê? Descendo de diante, para ir com eles de diante da face do Senhor. Aqui ele tinha que ter parado. Aqui ele tinha que ter ouvido as palavras do Senhor. E aí não parou aqui não. Aí dentro do navio, você já conhece já a história, não dá tempo da gente falar tudo, vem uma grande tempestade. Os homens do barco ficam desesperados, começam a lançar as coisas do barco fora para não afundar. E eles pegam e lançam sorte. E aí cai a sorte sobre Jonas, mostrando que a causa da tempestade era o Jonas. O que eles fazem com Jonas? Pegam o Jonas e lançam aonde? No mar. Ou seja, ele estava dentro do barco, ele desceu mais um pouco agora. Ele desce para dentro do mar. Dentro do mar, Deus prepara um grande peixe, engole ele. E agora ele desce para o fundo do mar. Ele chegou lá nas profundezas. Eu pergunto, depois dali, Jonas iria descer para onde? Tinha mais algum lugar para ele descer? Tinha. Dali ele ia descer para o inferno. É o último lugar que alguém pode descer. Escute isso. O último lugar para onde uma pessoa desce, a última descida de uma pessoa que está rebelde à voz de Deus, está desobediente ao que o Senhor está falando, é o inferno. Só que no inferno é o lugar que você desce, você não escuta mais as palavras de quem? Do Senhor ali. Acabou. Então Jonas estava no último degrau. Sabe o fundo do poço? Pastor, eu estou no fundo do poço na minha vida. Ainda tem jeito para você. Não, pastor, já cheguei no fundo do poço, não tem mais para onde descer. Tem. Acredito que eu estou te falando, o inferno é real, o inferno existe. Desde que você esteja hoje no fundo do poço, você diz, eu vou acabar com a minha vida, não tem mais para onde descer. Tem. No fundo do poço ainda tem esperança, diga glória a Deus. No fundo de um poço ainda tem esperança. Porque de um fundo de um poço você ainda pode descer para um lugar pior ainda. E a última descida, aí é para o inferno. Acabou, irmão. Ali não tem mais como você lembrar de Deus. Ainda bem que o Jonas, quando chegou no lugar mais fundo que ele podia chegar, ele lembrou de quem? Senhor, diga glória a Deus. E Deus é Deus de segunda chance, irmão. Diga para o irmão do seu lado, fala assim, ó, Deus é Deus de segunda chance. Pode acreditar. Ah, pastor, mas não tem jeito para mim, não. Eu já cheguei lá no fundo do poço. Eu cheguei lá no buraco. Eu desci, pastor, desci demais. Ainda tem jeito, se você se lembrar do Senhor enquanto é tempo. A Bíblia diz assim, quer ver, ó? Pula lá para o capítulo 3 agora. Aliás, capítulo 2, verso 10. Ele ora a Deus. E lá, quando a alma dele já estava desfalecendo, ele lembra do Senhor. E no versículo 10 diz assim, ó, capítulo 2, verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas aonde? Na terra. E olha o capítulo 3, versículo 1, isso aqui é lindo. Fala assim, ó. E veio a palavra do Senhor. Lê você agora. Segunda vez, a Jonas dizendo. Diga glória a Deus. Deus voltou a falar com ele. Por isso Deus fala para Jeremias, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando Jonas chegou naquele ponto, ele se arrependeu, ele se lembra do Senhor. Deus pega e traz ele de volta e Deus dá uma segunda chance. Ô Jonas, vou falar com você de novo. Como da primeira vez, agora pela segunda vez. Levanta e vai para Nínive. Olha para mim, eu vou perguntar para você, quantas vezes Deus precisa falar com você? Quantas vezes Deus vai ter que falar com você, irmão? A mesma coisa.
que foi que Deus pediu para você até hoje você não obedeceu? Deus tem falado e você até agora não está obedecendo e está descendo. Está descendo. Não, pastor, está tudo indo bem comigo. Às vezes, aparentemente está. Você está caindo numa depressão. Você está caindo num buraco, num poço. Uma depressão, de uma tristeza. Mas por que, pastor? Fez porque até agora, meu irmão. Até agora você está em rebeldia. Deus te quer na presença dele, não adianta você fugir. Se Deus te quer na obra dele, não adianta você fugir. Digo para você, falo por experiência própria. Se Deus te quer em algum lugar, não adianta você querer ir para outro. Não. Se Deus te quer na igreja, não vai para o mundo não. Você não foge de Deus, digo para você. Ninguém foge de Deus. Eu vou esquecer tudo isso aqui, isso não é para mim, vou voltar para lá. Você pode ir para onde você quiser. Ninguém foge de Deus. Ninguém. Você vai descer. Até você lembrar de Deus. Você vai descer até você ouvir a voz do Senhor. E não pense que isso é mal, irmão. Não pense que isso é maldade de Deus, não. Deus não quer ver você se perder. Deus quer te dar uma segunda. Se Deus só estava esperando isso. Deus sempre tem, meu irmão, uma segunda chance. Enquanto é tempo. Porque se você descer ao inferno, aí acabou, não tem mais segunda chance. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, onde Deus te quer? Quantas vezes Deus vai ter que falar? Jonas, vou falar a primeira vez, te quero em Nínive, não vou. Aí sofreu, desceu. Oh, Senhor, lembrei, me ajuda. Deus ajuda e traz ele de volta. Agora, Jonas, vou falar com você segunda vez, te quero em Nínive. Sim, Senhor, agora eu vou. Não obedece. Quantas vezes Deus vai ter que falar? Ele te quer na presença dele. Ele quer você em comunhão com ele. Que ele quer você em santidade. Que ele quer que você entregue a sua vida para ele. Que o teu lugar é na presença de Deus. Você fica protelando. Deus te chamou para Nínive, você quer ir para Tarsis. Deus te chamou para a santidade, você quer andar no pecado. Deus te chamou para a comunhão. Deus te chamou para a obra dele, você quer viver a sua vida. Os seus interesses. Não adianta, ninguém foge de Deus. Deus não quer o mal a você. Deus não quer o mal para você, Deus quer o teu bem. E hoje, meu irmão, aqui, em nome de Jesus, vai ser um dia em que Deus está te dando uma segunda chance. Diga glória a Deus. Deus vai falar com você de novo como da primeira vez. Ah, pastor, não tem mais chance para mim. Tem sim, irmão. Eu me lembro, irmão, quando Deus falou comigo de novo. Quando Deus falou comigo a segunda vez. Quando Deus me deu uma segunda chance. Deus te dá, irmão, em nome de Jesus. Pastor, eu errei demais, eu falei demais, mas Deus vai falar contigo segunda vez. Diga glória a Deus. Como na primeira vez, Deus vai falar. Só você abrir o teu coração hoje. Só que tem que partir de você. Eu quero que você volte em Jeremias, a mensagem vai ser essa hoje. Eu não vou estender não, volta lá. Nós já vamos orar. Jeremias capítulo 1. Volta lá. Aliás, 18, né? Perdão. Jeremias 18. Rapidinho. Já vou encerrar. Ele diz assim, versículo 2: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. 3: e eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Versículo 4: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão de quem? O oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Isso aqui já basta para mim. Quando ele chega lá, ele vê uma coisa. Ele vê o oleiro trabalhando no vaso. Enquanto o oleiro está trabalhando no vaso, o vaso, presta atenção nisso, ó. O vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso se quebrou na mão do oleiro.
Ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem pareceu aos seus. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. O próprio vaso se quebrou na mão de quem? Eu quero que você faça isso, irmão. O melhor lugar para você se quebrar é na mão do oleiro. Vou dizer uma coisa para você. Se tem um lugar onde você pode hoje aqui arregaçar o seu coração mesmo, se quebrantar, é aqui. É na presença de Deus, na mão de Deus. O que é o lugar certo? Porque se você se quebrar na mão do oleiro, você está se quebrando na melhor mão que tem. É a mão que vai refazer você. Diga glória a Deus. Tem gente fazendo de durão aí. Só que se você não se quebrar na mão do oleiro, você vai se quebrar em outro lugar. Não queira se quebrar, irmão, na mão do diabo, não. Que não vai ter piedade de você. Davi uma vez disse assim, ó, o salmista Davi. Uma vez ele disse assim, ó, é melhor estar na mão de Deus do que estar na mão de quem? Do homem. Irmão, as pessoas, se você se quebrar na mão das pessoas, elas não vão te ajudar. Se decepcionar. Melhor lugar para se quebrar, para rasgar o coração, para dizer o tanto que precisa, para dizer que é falho, que é pecador, é na mão dele. A Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão de quem? Do oleiro. Isso aqui é tão maravilhoso que é igual assim, só para você entender a comparação que eu quero fazer. O vaso se quebrou no lugar certo, na hora certa. Esses dias eu vi um vídeo, estava um carro numa rua, numa rodovia, e logo atrás dele vinha um carro de bombeiros. E aí de repente esse carro que está à frente do carro do corpo de bombeiros, ele começa a pegar fogo. O homem desce desesperado, o carro começa a pegar fogo. Quando ele olha para trás, o que tinha atrás dele? Um carro do corpo de bombeiro. Alguém colocou assim, não tinha um lugar melhor. Não tinha uma hora melhor. Então, aqui é o lugar, aqui é... Porque se hoje você se quebrar aqui na mão de Deus, Deus não vai te condenar, Deus não vai te destruir, Deus não vai te jogar fora. Quem destrói é Satanás. O diabo quer quebrar você na mão dele. Ele não vai esperar você se quebrar, ele vai te quebrar. Vai te destruir. A Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e na mão de Deus ele espera você se quebrantar. Irmão, só Deus para fazer isso. Só Deus para ter a paciência o suficiente com a gente para esperar. Ele é o oleiro, mas ele espera a nossa vontade. Ele nos deu livre. Deus não obriga ninguém. Ele espera você dizer, Senhor, agora eu estou pronto. Como Jonas, Senhor, eu lembrei do Senhor. E aí, irmão, se você se quebrar na mão do oleiro, é a melhor mão que você pode se quebrar. Pode se quebrar sem medo na mão do oleiro. Porque o que ele vai fazer? A Bíblia diz assim, que quando o vaso se quebrou na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele, não foi de outro. Ele não jogou aquele fora. Ele pegou aquele mesmo e dele ele fez outro vaso. Diga glória a Deus. Irmão, Deus não precisa mudar nada. Deus precisa que você só se quebrante. Deus precisa te dar outro emprego, outra casa, outra família. Eu sei que você se quebrante, porque desse mesmo vaso foi o que ele fez outro. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma transformação de vida. Você vai ver que é a mesma pessoa, mas é um outro vaso agora. É a mesma pessoa, mas é uma outra vida. Quem compreende isso que eu estou falando? Diga glória a Deus. É só Deus para fazer isso. Ele não precisa de outro. Ele pode pegar dele, olha lá como diz, e tornou a fazer de quem? Dele, do mesmo. Um outro vaso. Diga glória a Deus. De você, irmão. Mas pastor, do jeito que eu sou, cheio de defeito, e fala, pois é, irmão. Só Deus é capaz de fazer uma coisa dessa. De você. Você não acredita o quanto Deus pode transformar a sua vida. E vão olhar e falar, mas é o mesmo? É o mesmo. Dele Deus fez outro. Diga glória a Deus. Oh glória. É o que Deus quer fazer hoje. Ele diz assim, ó, e tornou dele a fazer outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos fazer. Aí já não era mais o vaso. Agora ele fez do jeito dele. Diga glória a Deus. Você está pronto para isso? Sentado mesmo, curva a sua cabeça agora. Nós vamos preparar para receber a palavra de Deus. Aliás, para participar da Santa Ceia. Mas antes de participar da Santa Ceia, é hora de você se examinar.
A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Oh, meu irmão, minha irmã, agora é a hora. Esse é o momento agora de você rasgar o teu coração, de você descer, irmão, à presença de Deus agora e falar: Jesus, me ajuda, me perdoa. O Senhor sabe o quanto eu sou falho. Agora é você e Deus. Agora é oração individual, irmão. Agora